Na tarde de quarta-feira, 9 de maio, nossa equipe foi recebida pelo promotor de justiça de Cosmópolis, Dr. Sérgio Luiz Caldas Espina, para falar sobre o caso dos contratos envolvendo a Prefeitura Municipal de Cosmópolis. Basicamente foram três informações diferentes que chegaram aqui, né? A primeira delas referente à compra de dicionários, que teriam sido superfaturados. A segunda diz respeito a um contrato que teria sido elaborado com uma empresa de Limeira, uma empresa de informática, a Ederson Domingues Informática Limitada. E o terceiro caso diz respeito também à contratação de uma empresa, de um empresário de Campinas, Marcelo Lucena, em que também haveria algumas irregularidades. Em relação, nos três casos foram instaurados inquéritos civis, que são procedimentos aqui da promotoria para se apurar essas irregularidades. Em dois desses casos, no caso dos dicionários e da empresa Ederson Domingues, já foram ajuizadas duas ações civis públicas, visando a responsabilização das pessoas envolvidas. No terceiro caso da empresa de Marcelo Lucena, ainda está sob investigação do Ministério Público e provavelmente mais para frente nós chegaremos a uma conclusão e talvez ingressaremos também com ação civil pública visando a responsabilização. Fora isso, existe também a investigação criminal, porque alguns desses casos configuram também crimes, mas essa parte está sendo realizada mais pela Polícia Civil aqui de Cosmópolis. O promotor explicou quais são as sanções que podem ser aplicadas no caso. Essas ações civis públicas são ações de improbidade administrativa. Então, as sanções, caso haja sucesso nessas ações, são sanções de aplicação de multa, obrigação de reparar o dano, ou seja, devolver aos cofres públicos o dinheiro que teria sido desviado, perda da função pública ou do mandato eletivo, se o cargo for um cargo eletivo, e proibição de contratar com o poder público no caso das empresas privadas que tenham participado dessa fraude. E, além disso, a inexigibilidade da pessoa para cargos públicos por até 8 anos. Dr. Sérgio deixou claro que todas essas sanções cabem recurso de todas as partes envolvidas. Esse é um processo, né, que está se iniciando agora. Essas pessoas que estão sendo acionadas, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, elas vão se defender nas ações. Haverá uma produção de prova dentro dessa ação e, ao final, o juiz dá uma sentença procedente ou improcedente. Em qualquer caso, cabe recurso, seja do Ministério Público, seja dos réus, que é encaminhado ao Tribunal de Justiça, e aí, havendo um julgamento desse recurso, em algumas hipóteses, essa ação pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, são ações relativamente demoradas, porque cabem muitos recursos, né? Então, não é algo para se esperar uma decisão assim para o próximo ano. É algo que vai demandar algum tempo, até porque são ações complexas, que envolvem bastante gente, por isso que ela pode demorar um tempo razoável. Outra pergunta feita ao promotor foi se existe algo em comum entre os casos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público. Na prática, de fatos, não existe nenhuma ligação entre eles, aparentemente, né? O que se pode dizer que há de semelhança é que nos dois casos houve envolvimento da Prefeitura, né, de pessoas ligadas ao prefeito, e nos dois casos houve o mau uso do dinheiro público, né? No caso dos dicionários, em que eles foram superfaturados, ou seja, eles foram comprados por um preço muito acima do preço de mercado. Então esse excesso ele foi desviado, ele foi mal usado pelo administrador público. E no caso da empresa do Ederson Domingues, ao que tudo indica, apesar de ter sido celebrado, ter sido formalizado esse contrato, o serviço nunca foi prestado e a empresa nunca foi efetivamente contratada.
E então se fez uma aparência de legalidade para algo que, na verdade, desviou também uma quantia de dinheiro público para os cofres, para o bolso das pessoas beneficiadas. Então, a única semelhança entre eles é essa, pelo menos do que foi apurado até aqui.